Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 33 do segundo livro das Crônicas. Este capítulo fala sobre o reinado de Manassés, a morte de Manassés e o reinado de Amon. Como nós já observamos, os relatos descritos aqui são encontrados também no segundo livro dos Reis, mas percebe-se que aqui em Crônicas os relatos são feitos de forma mais objetiva, sucinta, sem tantos detalhes. Manassés reinou de 687 a.C. a 642 e teve mais 10 anos de corregência. Seu nome significa esquecendo, e é isso mesmo que fez. Esqueceu-se de Deus, tornando-se o mais perverso dos reis de Judá. O seu longo reinado de perversidades envenenara os últimos anos de Judá, cuja má influência ainda imperava quando da queda de Jerusalém em 587 a.C., conforme se vê no livro de Jeremias, no capítulo 15, no versículo 4. O versículo 33 diz que ele se empenhou em desfazer a obra do seu pai, que libertara a Judá e até mesmo a Israel da idolatria. Diz ainda que ele adorou e prestou culto ao exército dos céus, o que quer dizer o sol, a lua, as estrelas, inclusive as constelações que se mencionam nos horóscopos de hoje, são um remanescente da adoração pagã aos corpos celestes, adoração essa expressamente proibida em Deuteronômio, capítulo de número 4. Versículo 5, em vez de adorar ao Senhor dos Exércitos, limitou-se a prestar culto aos exércitos e à criatura. O versículo 6, queimou seus filhos. Era comum no paganismo a tentativa de buscar o favor dos deuses pela oferta dos próprios filhos. E aí, o texto diz que ele era ainda agoureiro, o que dá a ideia de encetar um ato premeditado, conjecturar o significado de agouros, presságios e sinais. Diz o texto que ele era necromante, aqueles que presumem comunicar-se com os mortos. Era ainda feiticeiro, que significa especialmente o fato de usar plantas e raízes para curas e encantamentos. O próprio rei praticava tais abominações e promoveu-as em Judá. O versículo 10 diz que falou o Senhor. A voz de Deus, no caso aqui, era a voz do seu profeta Isaías. A tradição judaica diz que Manassés mandou cerrar Isaías em duas partes para silenciar a mensagem que o chamava ao arrependimento. Se alguém não quiser ouvir a palavra divina, Deus tem seus meios mais severos para despertar-lhes a atenção. Quando Manassés finalmente a ouvira, no versículo 12, Deus mostrou-lhe que atende ao pior pecador quando este realmente se arrepende, concedendo-lhe a salvação espiritual e a libertação física. A realidade da benevolência de Deus se revela no fato dessa conversão genuína, cuja sinceridade foi comprovada quando Manassés se submeteu à experiência humilhante de destruir os ídolos que ele mesmo estabelecera. A verdadeira conversão
se revelará pelos resultados, como o Senhor Jesus já disse em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 45. Este capítulo fala ainda do reinado de Amon. Amon, que significa constante. Felizmente, seu reinado foi de curta duração, de 642 a 640 a.C., pois assimilou os piores exemplos que seu pai deixara e não aproveitou a lição de Manassés após a conversão. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.